Olá pessoal, aqui é o Ricardo Vargas e esse é mais um 5 Minutes Podcast. Recentemente eu recebi um comentário em um dos webinars que eu fiz juntamente com o Antônio Nieto sobre AI, a gente, vamos dizer, tem feito muito trabalho. E esse foi um comentário assim, eu vou dizer assim, que me assustou profundamente, ou seja, me fez pensar o seguinte, poxa, será que eu estou falando tudo da maneira incorreta? E esse comentário diz o seguinte, né, que o PMI, ele colocou PMI e os gerentes de projeto, eles precisam estar liderando o caminho para desligar a inteligência artificial. E a pessoa diz, se 80% das tarefas do gerente de projeto vão ser removidas, isso significa que o PMP, o exame do PMP, também vai desaparecer. Quem é que está controlando a inteligência artificial? Quais são as intenções? Quem você pode confiar? E nós todos estamos aqui felizes em aceitar isso sem nenhuma visualização do contrário. Onde que está o nosso registro de risco das nossas iniciativas em AI? Quantos riscos vocês já listaram? Vocês estão até usando o framework do PMI para isso? E, principalmente, quem está pagando vocês para dar um push nessa agenda? Bem, eu, recebo um comentário como esse, com muita humildade e com muita tranquilidade, mas com muita surpresa. Bem, a primeira coisa, eu acho que tanto eu quanto o Antônio, a gente já tem um reconhecimento profissional, um sucesso profissional, um sucesso econômico, no qual a gente não está buscando puxar uma agenda simplesmente porque a gente está recebendo. A primeira coisa, absolutamente ninguém está nos pagando para fazer essa agenda. A gente está fazendo essa agenda é porque, poxa, quem me dera eu tivesse a menor capacidade de dizer vamos desligar a AI. Quem me dera, eu não conheço nenhum ser humano no mundo que seja capaz de fazer isso. Ou seja, o que está acontecendo em AI é infinita. Eu não consigo nem saber se tem um termo maior do que infinito, maior do que o que eu e o Antônio estão fazendo. Ou seja, não faz o menor sentido. Então, o que nós estamos tentando com webinar, com tudo, é preparar as pessoas. Porque se 80% das tarefas atuais de gerenciamento de projetos vão ser suportadas por inteligência artificial, bem, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que rever o que é ser um gerente de projeto. E eu vou dizer isso para a pessoa que comentou o seguinte, há 25 anos atrás, 27 anos atrás, quando eu entrei em gerenciamento de projetos, para mim, fazer projeto era cumprir prazo, cumprir orçamento, mitigar os riscos e entregar o escopo do que me mandaram fazer. Quando eu fiz o meu PMP, se não me engano, em 1998 ou 99, o que eu estava sendo avaliado não é se o projeto vai gerar benefício. Bem, gerar benefício é um problema de quem patrocinou. O meu problema naquela época era entregar no prazo e no custo. Olhem o que 27 anos mudaram. Hoje. Não faz nenhum sentido eu falar uma coisa como essa. Então, ou seja, o que nós precisamos? Nós precisamos entender que o gerenciamento de projetos, assim como qualquer outra área, eles estão em mudança, em um estágio de mudança. Então, o que eu estou fazendo e o que, felizmente, eu como fellow do PMI tenho que dizer sobre a liderança do Pierre nisso é maravilhoso. É o contrário. O que o PMI está fazendo é atingir uma comunidade gigantesca de pessoas, aumentando vamos dizer, o awareness, né? A consciência, a conscientização das pessoas para o que é a inteligência artificial, criando ferramentas como o PMI Infinity, etc., como uma série de cursos fornecidos e eu não estou falando isso aqui em nome do PMI, mas apesar do meu vínculo, para ajudar as pessoas. Então, quando a pessoa chega e fala who can you trust? Ou seja, em quem você pode confiar? Eu quero dizer o seguinte, se a gente não puder confiar numa instituição como o PMI, ou seja, em pessoas que têm uma carreira consolidada, bem, nós vamos confiar em quem? Em confiar em quem? Outra coisa, para essa mesma pessoa, talvez metade das vezes que eu falo de AI, e eu inclusive sou as pessoas inclusive me falam Ricardo, você é meio pessimista. Eu falo muitíssimo. Se vocês forem no meu canal, no meu LinkedIn, nos posts, nos comentários que eu falo, eu sempre falo.
Opa, pessoal, até onde isso aí vai ir? Ou seja, até onde? Como é que nós vamos garantir isso num comportamento ético? Como é que nós vamos permitir isso corretamente? Como é que nós vamos assegurar que a AI não vai ficar maluca e, de repente, tomar conta de tudo e, de repente, a gente vai viver um Matrix ou um Black Mirror, etc. Ou seja, eu tenho que falar, porque esses riscos é claro que eles existem. É lógico que, assim, ao mesmo tempo, assim, humildemente falando, assim, eu não sou o CEO da OpenAI, eu não sou o CEO do Google ou alguém que tenha a capacidade para fazer isso. Eu sou, assim como todo mundo que está ouvindo, é um usuário preocupado e um usuário que está tentando usar a capacidade que eu tenho de alcançar as pessoas, a história que eu tenho em gerenciamento de projeto, para ajudar as pessoas a entender um pouco melhor isso. Então, assim, quando eu tenho um respeito enorme por qualquer comentário, eu entendo, mas eu acho que essa pessoa que comentou, ela precisa entender que esse tipo de comportamento de negação, assim, nós temos que desligar a AI, etc. Bem, essa é uma discussão que não existe hoje. Né? Assim, ou seja, não existe, e ela está acima, assim, eu acho que possivelmente nem as 10 pessoas mais poderosas do mundo não vão conseguir fazer isso. É um processo que a gente precisa se adaptar, treinar e se preparar. Então eu acho que é isso que eu queria, porque assim, eu estou falando aqui de peito aberto para todos vocês, porque isso, sem dúvida nenhuma, me deixa super preocupado, me deixa, assim, super ansioso quando eu vejo isso, porque eu fico pensando assim, será que eu estou fazendo tudo errado? Será que tudo que eu estou falando, a pessoa está pensando que o meu único objetivo é ganhar dinheiro com isso, assim, só para colocar a maioria, se não praticamente tudo, que eu ganho com essas iniciativas de AI, eu coloco na minha escola online para distribuir bolsa para quem precisa. Então, assim, a gente faz um monte de coisa sem custo nenhum. A gente faz webinar, a gente faz tudo buscando educar as pessoas. E o PMI, a mesma forma. E eu não estou falando aqui só o PMI, Scrum Alliance, IPMA, todas as instituições têm que fazer isso, porque a gente tem que preparar os gerentes de projeto para um futuro que vai ser muito diferente do nosso presente. E se a gente acha que a forma de responder a isso é manter o nosso status quo tal como ele é, a gente corre um sério risco de ser surpreendido pela realidade. Vamos pensar nisso. Agradeço imensamente a pessoa que escreveu esse comentário. De todo o coração, eu solidarizo com a sua preocupação, mas eu acho que é muito mais um processo de adaptação do que um processo de negação. Vamos pensar nisso. Até semana que vem com mais um 5 Minutes Podcast.